Bom, vamos classificar essa nota como a maior passada de pano da República de 2026, vai. Estamos no dia 22 de janeiro, vai ter outras, tivemos outras. A maior passada de pano que a gente já viu, né? Na história recente, vai. O ministro Edson Fachin, diga-se de passagem, o cargo de presidente da Suprema Corte brasileira quer dizer muito pouco na comparação com a ideia que a gente tem do que um presidente pode fazer. A gente tem a fantasia, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, presidente da empresa, presidente do Supremo. O presidente do Supremo é um coordenador. Ele não manda mais. Ele não tem poder sobre os outros. O presidente da República tem poder sobre os outros. E o presidente da Suprema Corte é um coordenador. É diferente do presidente da Suprema Corte americana, que também é um coordenador, só que enquanto ele estiver lá. Então ele dá o tom. É sempre ele que fala, ele é a voz do poder. Aqui não, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. Era o Barroso, flamboyant, agora entrou o Edson Fachin, o próximo é o Alexandre de Moraes, já foi o Toffoli, já foi o Fux. E assim vai. É rodízio. Se o cara ficar muito tempo, ainda vai ser ele de novo. Não vai ser o caso do Edson Fachin. Aí, ele saiu de férias e ficou na presidência o vice-presidente, que é o próximo presidente na Suprema Corte brasileira. É assim que funciona. Na hora da eleição, tem uma eleição, sabe? Só que a eleição, elas são 11 cédulas. 10 cédulas são entregues com o nome do futuro presidente e uma cédula com o nome do futuro vice-presidente. Essa cédula já preenchida com o nome do futuro vice-presidente é entregue ao futuro presidente, que coloca na urna. Então, sempre é 10-1. Edson Fachin teve 10 votos, Alexandre de Moraes teve 1. Para quê? Bobagem. Mas é aquilo, são ritos. O Supremo e é feito de ritos, tradições e tal, e algumas coisas que podiam ser tradições e ritos que não existem ali. Mas ele saiu de férias, Alexandre de Moraes virou presidente e o Toffoli era o relator do caso Master. Então ficaram trabalhando os dois, que de alguma maneira têm alguma relação com o caso Master. O Alexandre de Moraes, porque o escritório da mulher dele assinou um contrato que pagava por mês o que ele precisa de 6 anos e meio de salário do Supremo para ganhar, cada mês, de Viviane Barsi, 6 anos e meio de salário de Alexandre de Moraes. E assim vai. Até a hora que liquidaram o Banco Master. O contrato ia até 2027, quando ele, Alexandre de Moraes, se tornaria então o presidente do Supremo. E ficou trabalhando o ministro Dias Toffoli, cujos irmãos negociaram parte de um resort com gente ligada ao Vorcaro, que pegou carona no jatinho de um empresário amigo dele, que levou junto um advogado ligado ao Banco Master, que tomou decisões incomuns, não dá para dizer que são ilegais, incomuns na apuração desse caso, controlando o trabalho da Polícia Federal de um jeito que a Polícia Federal não está acostumada a ver. Então ele é o ministro que está agindo de uma forma diferente com um cliente com o qual parentes dele têm relação, ou tiveram relação. Aí chega o Edson Fachin de férias. Parararaná, vou voltar para trabalhar. Aí tem uma bomba lá, uma bomba. Os dois que ficaram, um tendo que se explicar do ponto de vista moral, o outro tendo que se explicar do ponto de vista moral. O Alexandre de Moraes já se acostumou a ver as decisões dele sendo criticadas, mas até aí ele nunca viu alguém chegar e falar: vem cá, por que tua mulher ganhou 130 pila ou assinou um contrato para ganhar 130 pila? Perguntei aqui, imagine se a mulher do Davi Alcolumbre, a mulher do Hugo Mota, a mulher do presidente Lula, Janja, tivessem assinado um contrato no valor de 130 milhões de reais com o Banco Master. O que faria o Alexandre de Moraes? Aparentemente nada, porque a mulher dele assinou um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. Mas se não houvesse isso, o que a gente esperaria? Pô, a gente ia ver o quê?
pedido de impeachment, o diabo, né? Você fala, não, mas é só minha mulher. Ah, não quero saber. Comunica, não quero saber. Cadê as evidências contratuais? Me mostra o que você fez para justificar 3 milhões e 600 mil reais por mês. Isso é o que eu acho que, né? Tô intuindo aqui, posso até estar enganado. De repente o Alexandre de Moraes diria, não, natural, 3 milhões e 600 para não fazer nada é razoável. E o Fachin vê, além disso, o Toffoli também, tendo que se explicar, né? De jatinho, o resort, o diabo. E aí ele tinha nada a fazer, nada. Ele só podia passar pano, porque ele não manda nada. Edson Fachin não manda nada. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar, Alexandre de Moraes, menino feio, vem cá. Não pode. Toffoli, menino feio, vem cá. Não pode. Ele não tem esse poder. Ainda mais com o Gilmar Mendes festejando a decisão da Procuradoria-Geral da República de que não se deve considerar a possibilidade de afastar o Toffoli do caso Master a pedido de parlamentares. Festejando. Isso é beleza, reforçou o Estado Democrático de Direito, tal, devido processo. Blá. Então tá lá. O gigante decano, o Alexandre de Moraes, o Toffoli. O que o Fachin vai fazer? Vai puxar a orelha? Aí ele já saiu com aquela ideia de falar em código de conduta, que a sociedade comprou, mas o Supremo não comprou. A sociedade achou bárbara. O que faz até sentido, porque o Fachin não está nessa, pelo menos até o momento a gente não sabe, em histórias desse patotismo aí, sabe? Palestra. Em abril de 2024, o senhor Alexandre de Moraes foi para Londres participar de um evento patrocinado pelo Banco Master. Viviane Barsi estava lá. Patrocinado pelo Banco Master. O grupo Voto. O Banco Master foi um dos patrocinadores. O senhor Alexandre de Moraes participou ativamente disso. Participou de mesa, etc. E tal. Inclusive com a presença de aliados políticos do Daniel Vorcaro. Aí volta o Edson Fachin e fala de duas uma. Ou eu dou uma enquadrada e vou embora, me aposento, ou faço um texto passador de pano. A Constituição atribui ao Banco Central o dever jurídico, então eu mostro que o Banco Central é independente. A atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável, falo que a Polícia Federal é independente. Cabe à Procuradoria, no âmbito de suas atribuições, falo que a Procuradoria é independente. E a seu turno, a Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição com o devido processo legal. Acho que até a inteligência artificial escreve isso aqui. No tocante ao Supremo Tribunal Federal, registro que o Tribunal Pleno se encontra atualmente em recesso nesse período, matérias urgentes, tal, é legítimo exercer a regular a jurisdição, o induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo não se curva a ameaças ou intimidações. Que ameaças ou intimidações, presidente Fachin? A gente está acostumado a ver, sim, ameaças e intimidações que vieram de fora para dentro. Lembra? Aquele Fujão, o Dudu Bolsonaro. Bastam 2 soldados ou um soldado, um cabo, um jipe que fecha o Supremo. Isso é ameaça e intimidação. Mas é o Fujão, o menino maluquinho, que só faltava botar uma panela na cabeça, tão doido que era. Ou é. Ou melhorou, não sei. Agora a ameaça vem de dentro para fora. Então, se o Supremo não vai se intimidar, nem vai se curvar a ameaças, o Supremo tem que conversar com o senhor Alexandre de Moraes e com o senhor Dias Toffoli. Porque as ameaças vêm daí. Não porque eles fazem algo que seja ilegal. Eu não conheço, não foi apurado, mas não foi apurado. E a sociedade não conhece. E nem o senhor Edson Fachin, que não apurou e já disse que está tudo bem. Quer dizer, por que o Poder Judiciário se vale da Polícia Federal para investigar, da Procuradoria para denunciar e de um julgamento para concluir, mas agora, voltando de férias, sem fazer coisa alguma, o seu Edson Fachin diz que está tudo bonito. Essa passada de pano. Sem investigar. Ele não sabe. Porque se ele disser que ele sabe, ele já sabia do contrato, já tirou sua conclusão, então ele fez uma investigação paralela? Como que ele fez uma investigação paralela? Não pode. Tem alguma coisa muito estranha. É
tem um nome só, chama-se espírito de corpo. Quando o espírito de corpo acontece numa instituição que pode ser investigada, vigiada, monitorada, tudo bem. Quando chega na Suprema Corte Brasileira, que é evidente não pode estar sob a investigação de ninguém, é uma instituição, um Supremo do Supremo, não pode existir um Supremo do Supremo, não pode existir um órgão de correição do órgão de correição, não dá, tudo não tem limite. Mas a gente tem que ter uma estrutura que passa pelo conselho, por exemplo, pelo como é que chama o troço que ele falou lá, o Código de Conduta. Mas ele já foi beber no código mais esperto, que é o alemão, que é o mais generoso, é o mais flexível. Vai no inglês, vai no do Reino Unido, presidente Fachin, que lá está escrito: os ministros são responsáveis por todas as decisões, atos de seus parentes. Eles têm a obrigação de saber o que fazem os seus parentes. Pronto, acabou. Então eles são responsáveis. Eles serão responsabilizados por aquilo que fazem. Mulher ou marido, filhos. Acabou. Então não dá para dizer, são coisas separadas. Por que não faz sentido a gente proibir o Alexandre de Moraes proibir a Viviane Barsi de advogar? Não tem cabimento. Ela pode ser honesta advogando e pode ser desonesta não advogando. Não interessa, não é a profissão. Também não dá pra gente definir qual é o honorário. Não, honesto é até 13 milhões. 130 é desonesto. Tá bom, então tá, 13 é honesto, 130 é desonesto. Quando é que vira desonesto? 19.626? 6 anos e meio de salário do Supremo a cada mês trabalhado é muito. Quanto que não é muito? 3 anos de salário do Supremo a cada mês trabalhado? Não dá para fazer isso. Não dá para botar no Código de Conduta quantas vezes mais do que o marido, a mulher do ministro do Supremo pode ganhar, ou o marido. Não dá para estabelecer isso. Também não dá para dizer o seguinte, olha, irmãos não podem ser empresários. Tá bom, e os primos? Porque senão o presidente da República tem que nomear, primeiro, filhos únicos, para evitar irmãos. Depois tem que nomear celibatários. E olha o que a igreja andou aprontando, hein? Com celibato e tudo, que a igreja tem várias histórias aí muito esquisitas. Então não adianta. O Código de Conduta é fundamental para que a sociedade perceba que o órgão se preocupa em respeitar a sociedade. Mas se eles não quiserem respeitar a sociedade, não vão respeitar. Dentro da cadeia, não pode ter celular e tem controle do Estado. Então é Código de Conduta, né? Agora, essa carta é uma passada de pano, mas com todos os produtos de limpeza, tudo que tem no mercado para dizer que está tudo certinho, sendo que ele nem viu, mal chegou.